Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver aqui os conceitos sobre séries estatísticas, certo? Nossa segunda aula do nosso curso de estatística vai ser sobre as séries estatísticas, certo? Quem fala com vocês é o professor Jesse e agora vamos dar início à nossa aula, ok? Bom, pessoal, no primeiro vídeo aqui que a gente fez, né, na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre a introdução, né, à estatística, falou um pouco sobre os conceitos de população e amostra, né, o que seriam também as técnicas de amostragem, né, referência de dados de uma amostra em cima de uma população. A gente viu também aí o que são variáveis e as classificações das variáveis de acordo com essa população. Então, para quem não viu ainda essa aula, né, pessoal, eu sugiro a vocês que vejam essa aula, que eu acho que ficou bem interessante, certo? Pronto. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as séries estatísticas. Então, a gente tem como conceitos iniciais que um dos objetivos da estatística é justamente de sintetizar os valores que uma ou mais variáveis podem assumir, né? Para que a gente possa ter aí uma visão global da variação dessa ou dessas variáveis. Então, pessoal, para que isso aconteça, a gente vai utilizar aí tabelas e gráficos, tá? Na estatística, a gente faz o uso desses dois elementos gráficos para que a gente consiga visualizar melhor os dados levantados no nosso estudo estatístico. Então, a gente tanto pode utilizar tabelas para isso, como a gente pode utilizar gráficos. Aí tem diversos tipos de gráficos que a gente pode utilizar. Então, a gente vai ver aqui na nossa aula também quais podem ser. E aí, pessoal, o que seria uma tabela? Bom, tabela nada mais é do que um conjunto de observações, certo? Organizadas e distribuídas em um quadro. As observações elas podem ser do tipo numéricas ou do tipo nominal. O escopo de uma tabela, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Você, acima dela, né, acima do corpo da tabela, você coloca o título. Abaixo dela, você coloca a fonte sempre que você tiver, certo? Caso você não tenha uma fonte, ou seja, você seja a pessoa que elaborou aquele elemento gráfico, ou seja, a nossa tabela aqui, aí sim, aqui na fonte você coloca fonte autoria própria, por exemplo, então fonte elaborado pelo autor, certo? Mas é sempre interessante você colocar a fonte da tabela que você tem no seu trabalho, ok? Mesmo que a fonte daquela tabela não seja de terceiros, mas sim de você mesmo. Bom, aí no corpo da tabela, pessoal, você pode organizar por colunas e linhas os dados que você quer apresentar. Por exemplo, a gente pode ter aqui um cabeçalho indicando a variável A e dentro do conjunto de linhas todos os possíveis valores para aquela variável. Assim como você pode ter uma outra variável, né, uma segunda variável, por exemplo, uma variável B, e aqui você fazer o conjunto de todas as linhas, né, indicando todos os possíveis valores para aquela variável. Então, pessoal, é uma forma muito interessante de você organizar os seus dados e passar eles para o leitor do seu trabalho. Então, o que é uma série estatística, pessoal? A gente está falando aqui, né, de tabela, mas o que seria série estatística? Pessoal, nada mais é do que toda tabela que apresente uma distribuição, né, de um conjunto de dados estatísticos, certo? Esses dados estatísticos eles podem estar organizados em função de três elementos principais. Os elementos seriam, pessoal, a época, o local e a espécie. Então, existem algumas classificações para séries estatísticas, e essas classificações são dadas justamente de acordo com a variabilidade da época, do local ou da espécie. Então, é o seguinte, nós temos três tipos. Nós temos a série estatística do tipo temporal, no qual ela vai variar a época, a série estatística do tipo geográfica, a qual ela vai variar o local, e a série estatística do tipo específica, na qual ela vai variar a espécie, ou a gente pode chamar isso aqui também, pessoal, de fato, ok? Então, vamos para os nossos tipos de séries estatísticas. A primeira delas, pessoal, a temporal, nós temos aqui a nossa tabela 1. E aqui nós temos a produção de fertilizantes fosfatados no Brasil, certo? Então, o nosso exemplo, vejam que aqui abaixo eu coloquei a fonte de onde a gente retirou essa tabela, certo? E aí, nessa primeira coluna, eu tenho a nossa primeira variável, ou seja, eu tenho os anos, né, no qual foram produzidos aqueles fertilizantes, de 1975 até 1989. E na segunda coluna, nós temos a nossa próxima variável, que seria a quantidade dessas produções. Então, nós temos a produção em toneladas para cada um desses anos. Então, pessoal, nós temos aí os nossos três elementos. Nós temos o fato, o tempo e o local.
Então, a nossa série ela vai ser classificada de acordo com a variabilidade de um desses três elementos. Então, o fato, pessoal, é a produção de fertilizantes. Então, o fato é constante nessa série estatística. O local também é no Brasil. Então, o local também é uma constante. E da mesma forma, a gente vai ter o tempo. Vejam, pessoal, o tempo nessa série aqui, ele varia, certo? Ele vai do ano de 1985 até o ano de 1989. Então, aqui, nós temos a nossa variável, certo? Em uma série temporal. Da mesma forma, a gente tem a série geográfica, pessoal. No nosso exemplo aqui, a gente tem uma tabela 2 com a produção de ovos de galinha no Brasil no ano de 1988. Então, vejam, os nossos três elementos, fato, tempo e local, a gente consegue identificar cada um deles. O que é o fato, pessoal, aqui? É a produção de ovos de galinha. Então, é algo constante na nossa série estatística do tipo geográfico. Já o local, ele é variável. Percebam, a região vai variar de acordo com a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, justamente aqui, o local é a nossa variável na série do tipo geográfico. E o tempo vai ser também uma constante aqui nessa série. Lembrando que o tempo aqui, pessoal, é no ano de 1988, certo? E aí a nossa terceira série estatística seria a série do tipo específica. Então vamos lá, pessoal. Nós temos o fato, o tempo e o local. Então nessa nossa terceira tabela, a gente tem a destinação do 13º salário dos consumidores paulistanos no ano de 2000. Então vejamos. O tempo, pessoal, é justamente no ano 2000, certo? Então é o 13º salário daquele ano. Então o tempo é uma constante na nossa série específica. Assim como o local. Ele está pesquisando os paulistanos, certo, pessoal? Está pesquisando lá no estado de São Paulo. Então, o local também é uma constante. Já o fato ou espécie é a destinação desse salário. E aí nós temos uma variável, né, uma possibilidade de valores para a variável destinação do salário. Então, nós temos pagar dívidas, fazer compras, poupar ou guardar, enfim, outras opções. Então, o fato ou espécie é a nossa variável aqui na nossa série do tipo específico. Mas nós temos também uma possibilidade de mais de uma variável, né, assumir diversos valores dentro de uma série estatística. Aí a gente entra, pessoal, com as séries conjugadas ou de dupla entrada. Então, na nossa tabela 4 aqui, nós vamos analisar novamente os nossos três elementos: o fato, o tempo e o local. Então, na tabela 4 são todos os telefones instalados no Brasil, certo? E aí você vai ter a localidade fixa, né? A localidade é no Brasil. Só que a região, pessoal, percebam que ela não é fixa. Nós temos uma variabilidade na região aqui, ó, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E aí você pode variar de acordo com cada uma dessas regiões. Então percebam, o local ele vai variar aqui, ele não vai ficar fixo, mesmo sendo no Brasil, certo? Ele não é fixo, porque ele vai variar aqui de acordo com a região do nosso país. E o tempo também ele vai variar, percebam, vai do ano de 1977, 88 e 89. O tempo, pessoal, também vai ser variável, ele tem uma série de possibilidades de valores. Já o fato, que é a instalação dos telefones, esse sim, pessoal, vai ser uma constante. Então percebam, nas séries estatísticas, onde a gente tem apenas um dos três elementos com possibilidades diferentes de valores, ou seja, variando, a gente vai ter aí praticamente somente duas colunas, né? Duas colunas representando aqueles valores. Já quando a gente tem dois elementos variando, né? Dois ou mais elementos, perceba que a gente vai ter mais do que duas colunas para que possam ser representadas todos esses valores, né? Todas essas possibilidades das nossas variáveis estatísticas. Bom, pessoal, vai entrar outro conceito aqui também com relação aos dados, certo? Os dados que a gente levanta em um estudo estatístico. Os nossos dados eles podem ser do tipo absolutos e relativos. Os dados absolutos, pessoal, nada mais é do que a gente coleta diretamente da fonte, ou seja, não há nenhuma manipulação nesses dados, são dados absolutos. Só que esses dados nem sempre são capazes de representar, né, no todo o que a gente deseja estudar, nem sempre eles são capazes de fornecer, né, de forma clara e objetiva, né,
suas conclusões numéricas. E aí que a gente utiliza de um artifício, pessoal, chamado de dados relativos, que são resultado de comparações por quocientes, né, razões, né, divisões, que se estabelecem entre dados absolutos. E aí tem a finalidade de realçar ou facilitar as comparações entre essas quantidades. Então, dados absolutos é tudo aquilo que a gente retira diretamente da fonte sem nenhum tipo de manipulação. Dados relativos já tem algum tipo de manipulação em cima desses dados, ou seja, trabalhar com os dados iniciais. Então, um dos exemplos de dados relativos, pessoal, é a porcentagem. A porcentagem ela pode expressar para a gente a informação de uma forma mais clara. Então, por exemplo, aqui na nossa tabela 5, a gente tem todas as matrículas de alunos no ensino fundamental em uma cidade qualquer, certo? Eu chamei aqui de cidade A. No ano de 2019. Todos esses dados foram fictícios, certo, pessoal? Eles foram elaborados apenas para dar o exemplo aqui sobre porcentagens. Então, a gente tem aqui, certo? A quantidade de alunos em cada um dos 9 anos e o seu somatório total. Só que percebo que meio que esses dados não conversam muito com a gente, não oferecem uma informação mais clara, mais rápida que a gente possa observar. Por exemplo, se eu quisesse dizer, qual a representatividade do quarto ano, por exemplo, sobre o total de alunos matriculados? Eu vou dizer, o quarto ano tem 53 alunos e no total tem 520. Fica um pouco difícil essa interpretação, a gente não tem uma base tão clara assim. Então a gente pode utilizar do percentual, pessoal. O percentual nada mais é do que eu pegar o nosso todo vai ser exatamente 100%, certo? O percentual que a gente vai colocar em porcentagem. O nosso todo é 100% e a gente pode calcular aqui as parcelas de cada um dos nossos elementos. Então, se eu pegar 34, que é a quantidade de alunos no primeiro ano, e dividir pelo total, que seria de 520, e multiplicar por isso por 100, para que a gente possa obter em porcentagem, a gente vai ter aí um valor, certo? 34 dividido por 520 vezes 100. Arredondando para uma casa decimal, pessoal, eu vou ter aqui 6,5%, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa tabela, 6,5%. Então, eu posso fazer para todo mundo. Se eu fizer aqui bem rapidinho, 43 dividido por 520 vezes 100, eu vou ter aqui 8,3 aproximadamente. Aqui, 27 dividido por 520 vezes 100, vou ter aproximadamente 5,2. 53 dividido por 520, né? Vezes 100, eu vou obter aqui 10,2. Quinto ano, 58 dividido por 520 vezes 100, nós temos aqui aproximadamente 11,2. 46 dividido por 520 vezes 100, aproximadamente 8,8. 89, né? Dividido por 520 vezes 100, temos de forma aproximada, para uma casa decimal, 17,1. E 122 dividido por 520 vezes 100. Ou seja, nós temos aqui 23,5% aproximadamente. 48 dividido por 520 vezes 100. Nós vamos ter aqui também aproximadamente 9,2. Então, pessoal, percebam. Os dados em porcentagem, que são dados relativos, que foram retirados a partir dos dados absolutos, que são os números de alunos, representam muito melhor a situação de cada um dos anos letivos frente ao total de alunos matriculados. Por exemplo, eu posso de cara já dizer aqui que o oitavo ano ele possui uma alta taxa de representatividade com relação aos alunos matriculados naquela escola, ou seja, praticamente um quarto de todos os alunos estão matriculados no oitavo ano. E eu posso dizer também, pessoal, que no primeiro ano a gente tem apenas 6%, né, aproximadamente 6,5%, e no terceiro ano, pessoal, a gente tem aproximadamente 5%, certo? Então, aqui pode ser, por exemplo, dado uma atenção especial com relação àquele estudo estatístico em si. Então, a gente tem aqui um segundo exemplo também, né, na nossa tabela 6, bem parecido com o primeiro. Esse eu vou deixar para vocês fazerem em casa e poderem praticar esse assunto, certo? Então, vamos lá. Outro tipo de dado relativo, pessoal, são os índices. Os índices eles são ditos como razões entre duas grandezas. São somente divisões, certo?
Por exemplo, se eu quiser calcular o quociente intelectual de uma pessoa, o seu QI, por exemplo, eu vou fazer apenas a sua idade mental dividido pela sua idade cronológica. Ok? A densidade demográfica, por exemplo, eu tenho uma população dividida por uma superfície. Eu vou obter aqui um dado em habitantes por quilômetros quadrados. Outro exemplo também, pessoal, são o consumo per capita, né? O consumo de um bem dividido pela sua população. Ou seja, o índice é um dado relativo onde você obtém ele a partir de um quociente entre duas grandezas, certo? Outro artifício também seriam os coeficientes, pessoal. Os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total, certo? Um número total, pessoal, ele é dado pelo somatório entre o número de ocorrências e o número de não ocorrências, ou seja, ocorrência, pessoal, é aquilo que a gente está querendo observar frente a uma totalidade. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero observar, então, o coeficiente de natalidade, ou seja, o número de nascimentos naquele ano, por exemplo, frente à população total daquela cidade. Então, eu posso fazer o número de nascimentos dividido pela população total. Então, eu obtenho aí o coeficiente de natalidade. Da mesma forma, a gente tem o coeficiente de mortalidade, número de óbitos dividido por uma população total. Algo muito utilizado também, pessoal, é o coeficiente de evasão escolar, ou seja, eu quero saber uma proporção da quantidade de alunos que estão se desmatriculando, né, daquela escola. Então, o número de alunos evadidos dividido pelo número de alunos inicialmente matriculados. E aí, por fim, pessoal, a gente vai ter as taxas. As taxas são nada mais do que os coeficientes multiplicados por alguma potência de 10, vezes 100, vezes 1000. E aí vai tornar aquele resultado que, pelos coeficientes, não era tão interessante de ser lido. Com as taxas agora, com essa multiplicação, vai ficar um resultado mais inteligível, certo, para o leitor? Então, da mesma forma que a gente apresentou os coeficientes de natalidade, de mortalidade e coeficiente de taxa, né? Coeficiente de taxa não, e coeficiente de evasão escolar, a gente fazendo a multiplicação por algumas potências de 10, a gente pode obter a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, né? Aqui é só multiplicar por 1000, e podemos obter também a taxa de evasão escolar, ou seja, o número de alunos evadidos dividido pelo número de alunos inicialmente matriculados vezes 100. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. O estado A ele apresentou 733.986 matrículas no segundo ano do ensino básico, ok? E aí, no início desse ano, esse era o número de alunos matriculados. Quando chegou o fim do ano, pessoal, a escola só tinha 683.816 alunos. Então, houve uma evasão escolar aí. Assim como no estado B, da mesma forma. No início do ano, existiam mais de 436 mil alunos. Quando chegou no fim do ano, só existiam 406 mil alunos matriculados. Então, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Qual vai ser o estado que vai apresentar aqui a maior taxa de evasão escolar? Então, pessoal, a gente pode calcular aqui de uma forma bem simples. A taxa de evasão escolar, a gente vai fazer, vai colocar aqui em uma fração, certo? Em cima, o número de alunos evadidos. E embaixo, a gente vai colocar o número de alunos inicialmente matriculados, certo? E aqui a gente vai fazer a multiplicação por 100. Pô, professor, mas a gente só tem um número de alunos matriculados, a gente não tem um número de alunos evadidos. Certo, pessoal, mas a gente tem, por exemplo, o número de alunos inicialmente matriculados e o número de alunos matriculados ao final daquele ano. Então, a diferença entre o primeiro e o segundo valor vai nos dar justamente o valor de alunos evadidos. Então, vamos começar fazendo, por exemplo, para o estado A, certo? No estado A, começar por ele. Então, a gente vai ter aqui 733.986 alunos, menos 683 mil, não é isso? 816 alunos. Esse valor aqui vai ser a nossa quantidade de alunos evadidos. Então, vamos dividir pelos matriculados inicialmente, 733.986, fechar aqui os parênteses para ficar legal, e multiplicar por 100. Então, aqui a gente tem a nossa taxa, certo? Eu vou fazer aqui rapidamente para vocês. 733.986 menos 683.816.
dividido por 733.986 alunos, vezes 100. Então aqui a gente tem, pessoal, aproximando para três casas decimais, na verdade, né? Aproximadamente 6,835%, certo? Já no estado B, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, 436 mil, né? 127 menos 406.457. A gente vai dividir aqui pelo valor inicial de 436.107. Vamos fechar aqui o parênteses para ficar legal. E multiplicar por 100. Então, esse valor aqui, pessoal, vou calcular aqui rapidinho. Vai dar aproximadamente 6,803, né? 3 casas decimais aí. Não precisava disso tudo não, mas só para ilustrar, certo? Então, pessoal, percebam, com os dados iniciais a gente não tinha como afirmar qual dos dois estados tinham apresentado uma maior taxa de evasão escolar, né? Só que, com essas contas bem simples, a gente consegue dizer que, por uma margem bem pequena, o estado A apresenta uma taxa de evasão escolar maior do que a do estado B. Ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui um segundo exemplo, bem parecido com esse primeiro, para que vocês possam resolver em casa e praticar o conteúdo da aula. Bom, para a gente finalizar aqui, pessoal, outra forma, outro elemento, né, que a gente pode utilizar para ilustrar os nossos dados de uma melhor forma são os gráficos estatísticos, né? Então, eles vão fornecer uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos eles falam mais rápido ainda a compreensão do que as séries estatísticas, ou seja, do que as tabelas que a gente estava utilizando. E aí, pessoal, os gráficos eles têm algumas possibilidades. Eles têm do tipo diagramas, polares, cartogramas e pictogramas. Só que na estatística, pessoal, os diagramas eles são os mais usados, certo? São os mais empregados. E dentro desses gráficos existem algumas subclassificações. Então vamos ver elas. Os diagramas, né? Como a gente já falou, eles são gráficos geométricos de no máximo 2 dimensões e para sua construção em geral a gente faz o uso do sistema cartesiano, ou seja, faz a plotagem em um eixo x, y. Bom, os principais tipos são gráficos em linhas ou curvas, gráfico em barra ou colunas, gráfico em colunas múltiplas ou o gráfico em setores. Então, pessoal, o gráfico em linhas ou curvas, ele apresenta esse tipo de padrão, certo? Você vai colocar uma informação no eixo das abscissas, ou seja, no eixo x, e vai colocar uma outra informação no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Então, para esse primeiro gráfico aqui, que é o faturamento de uma empresa, você facilmente consegue encontrar em cada um dos 12 meses daquele ano de 2019 o valor faturado daquela empresa. Então, é bem fácil. Por exemplo, eu quero aqui rapidamente encontrar o valor que foi faturado no mês de janeiro. Então, é só eu vir aqui, ó, e eu já encontro 10 mil reais naquele mês. Se eu quiser encontrar do mês de dezembro, por exemplo, eu venho aqui ao final, cheguei aqui, e então é só buscar aqui no eixo das ordenadas e nós temos 20 mil reais naquele mês. Então, é bem simples, pessoal. Nos gráficos em colunas ou barras, né, você vai ter duas possibilidades. Se as barras, né, se esses elementos gráficos, né, esses retângulos, estiverem dispostos na vertical, ele vai ser dito como um gráfico em colunas, ok? Então, por exemplo, nessas notas dos alunos da turma B, você consegue colocar a quantidade aqui no eixo Y de quantos alunos tiraram aquele valor da nota, né, naquela turma, por exemplo. Então, você pode perceber rapidamente que apenas um aluno tirou a nota 1. Ninguém tirou um 2. A nota 3 foram 3 alunos que chegaram a esse valor. A nota 4 e a nota 5, né, foram 2 alunos. Aqui, com o 6, a gente teve 5 alunos. Ninguém tirou um 7. A nota 8, pessoal, e a nota 9 também ficou com 3 alunos. E o 10, apenas um aluno tirou. Então, você consegue também rapidamente tirar a informação de quantos alunos tem naquela disciplina. Ou seja, é só somar aqui as quantidades dos alunos. Então, 1 mais 3, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 5, 13, 16, 19, 20 alunos, certo? 20 alunos no total
realizaram essas avaliações. Então, se o gráfico ele já for disposto, né, na horizontal, ou seja, os retângulos forem dispostos na horizontal, ele vai ser dito como um gráfico de barras. Nesse caso aqui, a gente tem a expectativa de vida de alguns países. Então, por exemplo, pessoal, no Japão a gente consegue identificar facilmente que a expectativa de vida lá é de 87 anos. Já na Suíça, por exemplo, a gente tem uma expectativa de vida de 82,8 anos. Por fim, a gente tem o gráfico em colunas múltiplas. Esse gráfico ele é utilizado quando a gente quer apresentar mais do que uma variável de acordo com um valor ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero analisar aqui a média das notas dos alunos da escola C. Só que eu quero separar por bimestres, né? Nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Aqui no eixo das ordenadas, né? A gente tem os valores indo de 0 a 10, que são as possibilidades para nota, né? E perceba que a gente tem várias colunas em cada um dos bimestres. Cada coluna, pessoal, equivale a uma disciplina, ou seja, nós temos aqui português, matemática, geografia, história, artes e educação física. Então, quando eu quero demonstrar mais de uma variável ao mesmo tempo, eu posso utilizar do gráfico em colunas múltiplas. O último dos gráficos, pessoal, que a gente pode utilizar é o gráfico em setores, que muita gente conhece também como gráfico pizza. Ele é muito utilizado, pessoal, quando a gente quer fazer a proporção de um todo, ou seja, é um gráfico que é muito indicado para porcentagens. Então, você tem o círculo completo de 360 graus representando o total e cada um desses arcos aqui, né, dessas fatias da pizza, representando a porcentagem das suas representações, da sua modalidade de esporte aqui no nosso caso. O gráfico 5 aqui é a preferência na prática de esportes. Então, perceba, facilmente você consegue identificar que 40% tem preferência por futebol e, por exemplo, 10% tem uma preferência por natação. Então, pessoal, bem simples de fazer essa representação de uma série estatística, né, de um valor estatístico dentro de um gráfico estatístico. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Forte abraço. Valeu!